Vamos falar de política agora? Vamos falar de concorrência ao Senado. São 2 vaguinhas e pelo menos 8 pré-candidatos. Marcos está aqui para nos ajudar a entender, a traduzir. Marcos, é tanto entra e sai, tanto apoio que chega e que se coliga com o outro que a gente fica meio confuso. Atualiza para a gente quem são os 8 pré-candidatos. É uma grande pergunta, né? Boa noite para você, Felipe. Boa noite para toda Alagoas. Você sabia, essa eleição, 2 vagas para o Senado, né? O Congresso aí, no caso o Senado, renovando aí uma parte das suas cadeiras, por isso que você vota em 2 candidatos, tá? A gente tem aqui uma arte, olha, veja só, pelo menos até agora. Pode ser que, né, ao longo da caminhada, alguém aí vá, de repente, repensando a sua processo de disputa. Mas quase sempre os partidos precisam preencher as vagas para, obviamente, se manterem ativos, né, como partidos devidamente registrados. Esses são os 8 pré-candidatos e precisam ser confirmados também em suas respectivas convenções. A Unidade Popular já fez, já colocou o Alexandre Fleming, né? Está faltando ainda Alfredo Gaspar, Eudócia, Marcos Omena, também Davi Filho, temos aqui Arthur Lira, o MDB com 2, né? O senador Renan Calheiros e também José Vanderlei. E aí é onde a situação fica interessante, porque é o único partido que já apresentou 2 vagas. Aí, de certa maneira, algumas pessoas pensam assim, mas se votar em um, tem que votar em outro? Não. Quando você vota num candidato, né, pode votar até 2 candidatos. Tem pessoas que só votam em um candidato. Por isso que tem um desequilíbrio tão grande, às vezes, no resultado da votação. Você mesmo andou me perguntando outro dia, fazendo uma provocação sobre pesquisas eleitorais, né? Sim, é verdade. Até porque quando a gente vê uma pesquisa para governador, por exemplo, geralmente o somatório daqueles índices ali dá 100%. Fica mais enxuto. Fica mais enxuto. Do Senado você não consegue entender mesmo, porque a conta parece que não fecha, dá 100 e tantos por cento, 200%. Por que isso acontece? São 2 caminhadas, né, distintas. Então tem sempre alguém que está associando a eleição para o Senado a um primeiro voto e ao segundo voto. Os votos são iguais. Agora, quase sempre, se o eleitor não votar nos 2 candidatos de uma só vez, aí fica essa corrida desigual. Alguém sai realmente como perspectiva do primeiro voto e alguém fica como perspectiva do segundo. Vamos ver aqui os 4 que, de certa maneira, ou pelo menos uma arte onde aparecem 4 nomes, tá certo? 4 candidatos que estão aí num processo ali, de acordo com as pesquisas até aqui, disputando também maior território aí na disputa eleitoral. A gente tem o próprio senador Renan Calheiros, temos também Davi Filho, temos também Alfredo Gaspar e Arthur Lira. Detalhe, Arthur, Alfredo e Davi disputam voto na mesma seara, assim como a própria senadora Eudócia, né? Renan Calheiros e o doutor Vanderlei tentam criar uma caminhada mais próximas ali ao grupo de prefeitos que eles já têm. Essa coisa do segundo voto é interessante, porque a gente já disse aqui várias vezes, tem prefeitos que apoiam Renan Calheiros e também Arthur Lira. Então não significa que você tem que apoiar candidatos também do mesmo partido. Eu tenho uma matemática aqui que vai ajudar você a entender um detalhe importante. Para chegar a ter uma vaga mais ou menos garantida, ou dentro do processo de disputa, o colega Edivaldo Júnior escreveu, inclusive, na Gazeta Web. O candidato deve ter ali em torno de 25% dos votos válidos. Isso é muito voto. Tá? Só dar um exemplo do que aconteceu. A expectativa, se a gente mantiver a média de votos válidos nessa eleição, 2,6 milhões, é muito voto, né? Então, distribuído pelo que foi em 2018, veja o que aconteceu. Naquela eleição, Rodrigo Cunha foi eleito com 895 mil votos. Então, é praticamente uma corrida para o governo à parte, né? E Renan Calheiros foi eleito com 621 mil. Por isso que eles ficam aí, obviamente, na estratégia do MDB, tem-se a possibilidade até de tirar votos de outros candidatos, porque eles estão apresentando 2 nomes. E olha que José Vanderlei consegue ter uma capilaridade que, de certa maneira, invade setores de votos mais conservadores. Ele não é o MDB histórico, mas não tem, obviamente, aquela pecha, aquele carimbo, como tem o Renan, do voto do Lula, coisas do gênero. Então, isso, de algum modo, pesa também para esse processo eleitoral. Perfeito. Marcos, e o apoio nacional desses candidatos, hein? O Felipe gosta de provocar. Gente, se isso aqui já é complexo, né? Porque todos aqui têm o seu posicionamento ideológico, a UP tem candidato a presidente próprio, só o PSDB que não tem, o Avante tem, o Republicanos, né, não tem um candidato a presidente, não definiu se vota em Flávio, mas apesar de que aqui Davi Filho já disse que vota em Bolsonaro, há uma possibilidade que Eudócia também anuncie voto, né, em Bolsonaro, Alfredo é Bolsonaro, tá certo? E aqui a gente tem também Arthur Lira, que não definiu claramente qual é o seu posicionamento. E os 2 do MDB totalmente votam aí em Lula. Mas a gente também tem outros 2 nomes fortes aqui que aparecem. Olha lá, Alfredo Gaspar tem não só
o voto definido em Bolsonaro, como tem o apoio da família Bolsonaro ao seu nome. A gente mostrou aqui, quando ele teve, inclusive, lá no anúncio oficial da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. E Renan, você lembra aquela história lá de Arapiraca, ele já disse que não é neutro, ele é Lula, porque neutro é aquela história lá do shampoo de bebê. Então está aqui a foto dele ao lado também do presidente Lula. Essa eleição está nacionalizada, ela é uma eleição que teremos aí o apoio do governo estadual, que é a máquina estadual, os municípios, o apoio dos respectivos partidos e, claro, também da máquina federal. A gente falava ontem de uma agenda em Arapiraca, onde estava o pré-candidato ao governo Renan Filho, é uma agenda do VLT. O VLT é uma pauta nacional, federal, inclusive, né? É verdade. Marcos, obrigado. Boa noite. Logo mais, edição das 9 tem mais. Até lá. Convite feito.